Palmares é um grande símbolo, né, da resistência do povo africano, né, aqui no Brasil. Ele vai ser o último líder do Quilombo de Palmares, né? Palmares não começa com o Zumbi, né? Vai ter outras lideranças, o Gangazumba, a Cotirene, a própria Dandara, tá? O Zumbi é o último, né, dessa cadeia aí. O Zumbi, ele liderou o Quilombo na última fase, né, desse Quilombo. Estima-se que teve mais ou menos 10 mil pessoas livres, né, vivendo no Quilombo de Palmares. Porque assim, o Quilombo de Palmares durou quase 100 anos, por isso que ele é muito celebrado, né. Houve um período que o Brasil houve a chamada União Ibérica. O Brasil era colônia da Espanha. A Espanha vai governar Portugal. Tá? E aí, o que foi que ocorreu? Vai haver umas invasões, chamada invasão holandesa. Então, assim, os portugueses e espanhóis estavam unidos para expulsar os holandeses do Brasil. Então, nesse período aí, muitos escravos e escravizados, eles fugiram e foram para o Quilombo de Palmares. Tá? Então, assim, é uma experiência Banto, hoje Congo Angola, né? Onde todos produziam, havia lógico que havia a hierarquia, os mais velhos, né? Eles lideravam, né? O conselho dos mais velhos, mas todos trabalhavam, todos usufruíam do fruto do seu trabalho. O Quilombo de Palmares fazia um pequeno comércio com cidades, com povoados mais próximos, né? Uma boa parte nasceram livres, né? O próprio Zumbi, ele nasceu livre, né? Ele nasceu no Quilombo. Né? Depois que ele foi capturado, foi vendido a um padre, né, em Olinda, depois ele volta para o Quilombo. Então, muitos nasceram livres, muitos não conheciam isso. Tá? Então, assim, o Quilombo de Palmares, ele é a grande referência, né? Do século XVII, né? Durou, né, quase 100 anos, etc. Mas existiram vários outros quilombos, né? Vários outros, né? Aqui o Cabula, o Beiru, né? Onde seria Tancredo Neves, né? Beiru foi um líder, né? Quilombola, etc. Então, assim, o Nego Cosme, né? Na Balaiada, também liderou quase 3 mil pessoas escravizadas. Existiram vários zumbis, vários zumbis, né? Então, assim, a questão da formação de quilombos, ele se deu, antes de se dar aqui, se deu na própria África. Muitos povos, né, que perceberam que seriam presos, capturados para ser trazidos como escravizados, eles fugiram para as regiões mais altas, no interior de Angola, no interior do Congo, onde hoje, né, Angola. Então, assim, é uma forma de resistência que já veio, né, trazida já dentro dos navios negreiros, etc. Então, a questão é hoje a gente ressignificar esses quilombos, né? Através de quê? Esses quilombos educacionais, os quilombos agora políticos, econômicos, né? A importância está aí, né? De você manter viva essa chama, né? Plantada por a Cotirene, Gangazumba, né? E o último Zumbi de Palmares. A importância dos quilombos, né, é você apontar um caminho que não é o caminho do capitalismo, da organização europeia, né, do mercantilismo, né, no caso, do século XVI. Né, mostrar que tem outras opções de organização, né, política, econômica, social, né, de formação de própria educação das pessoas também, dentro das comunidades quilombosas. Então, assim, o quilombo, além da questão da resistência a um processo de dominação, é um exemplo de como fazer diferente. Tá? Como fazer diferente. Então, assim, essas experiências que os nossos antepassados trouxeram da África, foram reinventadas aqui, né? Por exemplo, assim, você viver numa comunidade quilombola, tá? Cercada, né, por várias pessoas querendo lhe reescravizar, não foi fácil. Você vai ter que se adaptar, fazer o jogo. Tá? Por exemplo, o Quilombo de Palmares, ele comercializava algumas coisas que eles produziam com pequenas cidades, né, próximo ao Quilombo. Né?
Então tinha estratégia de convivência, né, com essas pessoas. Mas assim, eu acho que essa experiência, né, coletiva, a gente fala muito de socialismo, etc., de comunismo, na África existia isso, bem antes de Marx, etc. Então, essa experiência coletiva, comunitária, que os africanos já tinham na África, tá? Ela foi, de uma certa maneira, né, assim, readaptada aqui com os quilombos, né? Então essas experiências quilombolas, elas são fundamentais, né, para a gente apontar assim outros caminhos que não aqueles que foram ensinados a gente. Por exemplo, como foi criada a Bíblica, né? Foi uma comunidade no início quilombola, né? Eram professores, uns outros não eram nem professores, né? Eram economistas, etc. Bora fazer um cursinho, um pré-vestibular, a gente foi aprendendo com a gente mesmo. O Jorge, o professor Jorge Portugal, né, foi o cara que tinha uma experiência, que chegou e mostrou pra gente, né? Tinha o pai de Naê, né, de Jussi, do companheiro de Jussi, que também tinha uma experiência, assim, de um grupo, dois ou três tinham experiência em pré-vestibular, a gente nem sabia como é que era. Tá? Então a gente foi aprendendo com a gente mesmo, então foi trocando experiências, assim, aqui tem, na época tinha várias quilombolas, elas são, vamos dizer assim, feitas também nesses chamados quilombos educacionais, né? Então, assim, a própria formação da Bico, né? A princípio a gente não conhecia muito como fazer um curso pré-vestibular, né? Então teve apoio de alguns outros professores mais experientes, como Jorge Portugal e outros. Lembro que Zé Nilton também foi uma pessoa que veio e foi orientando a gente. Então, a gente foi fazendo com maior dificuldade, né? Aprendendo dentro do processo, né? Um ensinando o outro, né? Pegando na mão do outro. A gente tinha uma coordenadora do Valina, que, né, já tinha experiência em colégio particular, né? Então, eram poucos que tinham experiência de educação mesmo, né? Porque não era fácil, né? Naquele momento, 92, 93, né? Você está concorrendo aí com o status, o integral, né? O Anchieta, os grandes colégios, tinha os grandes colégios, os grandes cursinhos, né, pré-vestibular, eles estavam se metendo no meio deles, né? Disputando espaço com eles, né, na universidade. E aí a própria organização não tinha salário, não recebia salário, era um ajudando o outro, que tinha sobrado de transporte e dava ao outro que não tinha, certo? Era um lanche coletivo, né? Você juntar dinheiro, fazer feijão, rifa para inscrever o pessoal lá no vestibular, enfim. Então é uma experiência comunitária. Uma experiência comunitária. Isso que é a experiência do grande legado do quilombo, né? Então, a Bico, que foi um dos primeiros, né? Hoje você tem quilombos, né, em vários locais, na ilha, né? A gente até ajudei, fui lá, Jussi, as pessoas, né, com o Renato e outros professores lá. Tem uma comunidade, já em outros locais também tem, né? No Cabula, tinha um lá com o Gabriel, Sarrilho. Então a referência foi a Bico, né? Mas a Bico teve uma outra referência, que foi a Frente Negra, lá em 1937, os caras também faziam a mesma coisa. Né? Então, assim, vai passando, né? A gente está colocando para frente o que os nossos antepassados nos ensinaram. É uma coisa contínua. Né? Então, o quilombo de Palmares e os outros não acabaram no século XVI, né? Não acabou com a morte do zumbi. Ele começa a viver após a morte do zumbi, vamos dizer assim, e a gente carregando essa lança aí sempre. Em relação à questão de quilombos, né, eu só queria chamar a atenção de um fato, que muitas comunidades quilombolas foram feitas após a abolição do trabalho escravo. Porque boa parte dos ex-escravizados, eles não acreditavam muito na Lei Áurea, eles achavam que poderia ser revogada. Então, quando foi assinada a Lei Áurea, muitos foram para o interior do Brasil. Tem um quilombo do Calunga em Goiás, aqui no Nordeste também tem vários, que foram criados após a abolição do trabalho escravo.
Eles têm nível, em São Paulo, várias comunidades, que hoje a gente vê assim, algumas comunidades quilombolas, elas, muitas delas foi no final do século XIX, não foi lá do século XVI, XVII. Tá? Então, assim, a grande experiência do quilombo é a experiência socialista. Você lembra aquela história do Bantu, né? Que o sociólogo francês, o antropólogo francês vai na aldeia africana e traz os guloseimas, né? Os antropólogos, sociólogos, antropologia, geografia, ajudaram muito no processo de dominação na África, muito. Né? E compreender aqueles povos para dividi-los, para dominá-los. Né? Eles são do século XIX, eles são frutos do imperialismo europeu na África e na Ásia. Tá? O antropocentrismo, principalmente a antropologia, né? De linguística, estudos linguísticos, etc. Então, assim, o Bantu, que é assim, um antropólogo vai na aldeia africana e colocou alguns doces, né, para as crianças e pediu que ele estava se despedindo daquela aldeia que ele estava investigando. Eu não falo nem estudando, está investigando para como dominar. Eles fizeram isso também aqui nos candomblés também. E aí me mandou as crianças, quem chegasse na frente daquela árvore iria receber aquele pacote de doce. Aí as crianças saíram correndo todo mundo juntos, de mão dadas. Então todos chegaram ao mesmo tempo. Né? Aí ele ficou surpreso com aquilo. Aí ele falou que era um Bantu, né? Não adianta você estar bem se eu não estou bem, né? Tudo é coletivo, né? Então, assim, quando a gente fala de socialismo, de comunismo, de dualidade, não as teorias de Marx, de Engels, né? Existiam antes deles várias experiências na África, com comunidades indígenas, né? Até na Europa também existia, né? Então, assim, o africano, acima de tudo, ele é um socialista, ele ele se preocupa muito com o comunal de todos, né? Repare que nós sofremos o que sofremos, a gente não tem ódio do branco, né? Ódio de querer matar. Até hoje os armênios têm ódio dos turcos, que os exterminaram na Primeira Guerra Mundial, né? Os coreanos, os chineses, né? Os vietnamitas, né? Até hoje tem ressentimento dos japoneses com a questão da guerra, né? Os alemães não são bem vistos ainda na Europa por conta do nazismo, tem feridas, essas feridas, ódio. E a gente um pouco do africano, tem muito do abraçar, de estar junto, de abrir as portas, né? De ter comida para todo mundo, as nossas festas, tem muito isso, é uma coisa do africano. Então, vocês veem aí, né? Uma vez eu trouxe um conhecido, um amigo nosso americano aqui, aí eu levei numa festa de São Cosme do Damião, né? De beijo, né? Pô, ele viu tanta comida, assim, ele ficou besta, né? Pô, não paga não, né? Tanta gente comendo, todo mundo bebida, né? Refrigerante, essas coisas. Então, nunca vendo, não existe isso nesse lugar, né? Essa socialização. A gente é muito, né? Nossa socialização é muito forte. Você vê aí nas nossas festas, mesmo a gente com muita dificuldade, né? Nossos aniversários é comemorado com muita comida, com muita fartura, com muita, né? Então tem isso. Então é uma experiência nossa, africana, etc.